Escrevi. Sim, em que atacava, depois de já ter atacado os juízes, depois de ter atacado... Atacado os juízes? Não, atacou. Porquê é que não diz criticar? Porquê é que não utiliza o termo atacar? Porquê é que a gente não pode criticar as magistraturas e o mau funcionamento da justiça? Poder Judicial abafa corrupção de magistrados. Onde é que está isso? Isto não é atacar. Está Desculpe, aqui. Isso é um título jornalístico, não é uma expressão minha. Isso é um título jornalístico, não é uma expressão minha. Não, está entre aspas. Não, é falsa então. Eu não afirmei isso. Pronto, são os jornalistas mais uma vez. Doutor, mas aquela carta que o senhor, porque é o senhor responsável pelo boletim da ordem, não é uma carta, é um artigo. Um artigo que escreveu. A atacar a Polícia Judiciária e depois também a atacar o Ministério Público por causa de uma denúncia anónima que foi feita. Não é anónima a denúncia, foi falsificada, foi uma combinação entre a polícia... Vamos continuar. Pois, uma combinação entre a polícia. Entre a polícia, um membro do CDS, um político da oposição e dois jornalistas. Sim, o doutor não sabe que... a quantidade de denúncias anónimas chega. Mas essa carta não era anónima, Manuela Moraes. Não, a Polícia Judiciária sabia. Sabia do autor, e disse, mandas uma carta anónima. E foi a segunda tentativa dessa pessoa fazer uma carta anónima. O doutor não sabe, como advogado, que a maior parte, aliás, isso já tinha sido divulgado, o doutor não sabe que a maior parte das denúncias anónimas são mesmo combinadas, porque as pessoas não querem revelar. Mas ouça, no jornalismo... Só uma pergunta, porquê é que o doutor, ao fim destes anos todos, resolveu escrever sobre aquilo? Ao fim destes anos todos. Foi quando tive um despacho onde relatava o que se passou. Um despacho de uma magistrada do Ministério Público. Porque se o jornalista combina com uma fonte, mandar uma carta anónima, para já é errado. É fraudulento, é um método fraudulento. Mas em processo penal prevalece um princípio que se chama o princípio da legalidade. E não é possível, se a polícia sabia que aquela pessoa tinha conhecimento de facto, não mandava fazer uma carta anónima, arrolava como testemunha, ouvia em alto. Ao fim destes anos todos não houve investigação nenhuma, é que não houve investigação ao fim destes anos todos. O doutor tem noção de que foi visto como um frete político, a José Sócrates? Ou seja, as pessoas podem interpretar como quiserem. Eu não devo nada ao engenheiro Sócrates, ele me deve nada a mim. Eu não ando aqui a atacar nem a defender pessoas. Eu escrevi esse artigo da mesma forma que eu defendi a Leonor Cipriano no Algarve e que, note, ficou provado hoje em tribunal, em sentença no Tribunal de Faro, que ela foi torturada nas instalações da Polícia Judiciária. Agora, mas ainda sobre isso, o doutor, eu não faço, desculpe, o doutor acusa a Polícia Judiciária e o Ministério Público nesse caso. Dizer-lhe uma coisa. Mas depois diz outra coisa. Você não pode dizer que eu faço fretes políticos a ninguém. Não, sabe porquê? Vou-lhe dizer. Não foram todos os outros, foi meia dúzia de pessoas aqui em Lisboa. Meia dúzia de pessoas. E admito que haja muitas pessoas que pensem assim, escute bem e olhe bem para mim nos olhos, eu nunca fiz fretes políticos nunca mais viu nada, a carta rogatória, todas as outras coisas, os ingleses eu vi o começo do processo e pronunciei-me sobre a origem do processo, que é uma origem infame para um Estado de Direito. É uma manipulação em 2004 para um Estado de Direito. E é impossível haver justiça quando nascem processos judiciais assim e ao fim de mais de 5 anos não há, falsamente anónimas, denúncias combinadas com a polícia, com jornalistas e com políticos opositores do José Sócrates. Desculpe, deixe-me dizer, tem que ouvir. Desculpe, eu não faço fretes ao engenheiro José Sócrates, sabe, por uma razão muito simples. Eu nunca tive um trabalho do Estado, nem quero ter. Os meus filhos e a minha família nunca tiveram emprego no Estado, nem quero ter. Percebe? Aí as pessoas que têm negócios altamente com o Estado é que estão aí a dar uma de viúvas virgens, está a perceber? É que estão aí a dar. É que sobre o mesmo caso e sobre as pressões, no caso Freeport, o senhor diz isto, afirmar publicamente que há pressões e criar um clima de alarmismo na opinião pública é gravíssimo e tem efeitos muito negativos para a credibilidade da justiça e até dos próprios magistrados. O senhor, por um lado, põe em causa a investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Por outro lado, dizer que há pressões põe em causa a credibilidade. O senhor põe em causa a credibilidade da Polícia Judiciária. Você vai almoçar com um colega seu e depois, por outro lado, está muito preocupado com a credibilidade. Claro que estou. Dois pesos e duas medidas. Sempre estive preocupado com a credibilidade da justiça e denunciar, sobretudo, os seus comportamentos errados, as suas atitudes contra o Estado de Direito e contra a legalidade democrática. Em processo penal não há combinações dessas. Em processo penal há diligências rigorosamente formais. Olha, o que se passou, sabe o que é? Foi uma denúncia anónima do... Não foi uma denúncia anónima. Isaltino Moraes. Foi... Sabe?
Isaltino Moraes também começou com uma denúncia anónima. Esse processo não sei, parece que não é assim tão anónima como isso, mas não foi. Está a ver? Também não é tão anónima como isso. Veio-se a saber agora. Está em julgamento. Nunca foi. Escute, este processo não foi denúncia anónima. Foi a Polícia Judiciária que disse a um amigo com quem se encontravam, conjuntamente com o jornalista, escreve uma carta anónima. A Polícia Judiciária o que devia fazer era, o senhor sabe, vem depor, presta declarações, vem depor e registra-se em auto. Não há conversas informais, há conversas rigorosamente formais. O que está a passar na sociedade portuguesa, escute, ou não, o que interessa é depois se as coisas têm ou não seguimento. Não tiveram. Ao fim de 5 anos, que seguimento é que tem? Doutor, o processo ainda está. O que é que tem? Diga-me, nem sequer há indícios, nem sequer é suspeito, nem sequer é arguído. O que é que tem? Tem efeitos políticos. Isso tem. E isso é processos que nascem para ter efeitos políticos. É desastroso para a democracia e para o Estado de Direito. Aliás, não, eu digo. E o que lhe digo mais, o que lhe digo mais é acerca das pressões. É assim, 3 colegas vão almoçar e depois vêm 2 dizer que foram pressionados por um colega. Escute, estamos a falar de pessoas que nem sequer são jornalistas, que podem perder o emprego. Estamos a falar de pessoas que não podem ser transferidos, não podem ser despedidos, não podem ser objeto de nenhuma sanção, a não ser pelos seus próprios olhos. O processo disciplinar feito por... Não, eu estou a falar que estamos a criar uma sociedade de bufos em Portugal, como aconteceu com Fernando Charrua, numa conversa particular. Então é um bufo. Porquê? O doutor vem para... vem para a praça pública dizer que há advogados que fazem crimes, que praticam não sei o quê, que fazem não sei o que para combater os maus advogados que há dentro da classe. Pelo amor de Deus. Para combater os maus advogados que há dentro da classe, que sempre os houve. E você sabe disso. Toda a gente sabe disso. Estão presos. Da sua casa, não é, então, não é que não. Escute, os órgãos disciplinares estão a funcionar. Então estão a funcionar. Estão advogados presos, estão advogados fugidos do país. E o silêncio sobre esses factos, é que lança a ignomínia sobre a classe. É preciso saber que nós, na Ordem dos Advogados, denunciamos muito pelo nome da sua classe. Isso é a sua opinião. Você é que poderia também fazer um pouco melhor, talvez melhor jornalismo do que o que faz aqui. Sabe? Olha, doutor. Eu tenho o direito de a julgar nesse aspecto também. Podia também fazer. Podia ouvir mais objetivamente nesta questão da ordem. Podia ouvir outras pessoas além daquelas 4 que houve sistematicamente. Estamos a ouvi-lo assim. Você está aqui sistematicamente a fazer acusações. Você está aqui a fazer um julgamento disfarçado de entrevista, que é o seu estilo. Não está a fazer perguntas. Você não fez perguntas, você fez afirmações e condenações sumárias. Isto é o péssimo jornalismo que você faz. É o péssimo jornalismo que você faz. O seu jornalismo, enquanto era jornalista, é que eu não conheço. Não, olha, eu conheço o seu pelos piores motivos. Pelos piores motivos. Fazer julgamentos, a prevalecer-se da função e do poder que tem aqui no e fazer julgamentos sumários sobre as pessoas. Isso é um jornalismo péssimo, isso não é informação, é como você tem opinião. Isto que você está a fazer aqui, este espetáculo degradante, que eu vim aqui comprovar pessoalmente, é um espetáculo degradante para a informação e dá uma má imagem dos bons profissionais que há nesta casa, uma má imagem dos bons profissionais que há nesta casa, pode continuar a fazer esse jornalismo, que é um jornalismo que envergonha em Portugal os verdadeiros jornalistas, percebe? E você não tem autoridade nenhuma para emitir os juízos de opinião que emite sobre o que passa na Justiça. Quando se denunciam a miséria que vai na Justiça, a podridão que vai na Justiça. E quando se denunciam os casos da advocacia, você não tem a legitimidade de fazer o tipo de jornalismo que faz. É uma vergonha e devia ter vergonha. Você viola diariamente, você viola sistematicamente, não tenho faca nem queijo na mão, isso é a ignorância sua, porque os órgãos disciplinares da Ordem são totalmente independentes. Pode fazer o que quiser. Não posso fazer o que quiser. A Ordem tem órgãos disciplinares independentes. Eu também agradeço o seu convite e muito gosto de falar consigo pessoalmente e até à próxima, quando você quiser, volte a convidar-me. E se quiser fazer uma entrevista decente e não julgar pessoas sumariamente, que é o que você faz aqui. O que você faz aqui é julgar pessoas, manipulando factos, truncando afirmações, truncando o discurso das pessoas. O que você faz aqui, digo-lhe uma coisa, eu dou a cara, sempre dei, por aquilo que afirmo, e tinha vergonha de fazer o que você faz como jornalista. Nunca fiz isso. Tinha vergonha. O que você faz aqui é violar todos os dias, de forma sistemática, o seu código deontológico. Duvido que o conheça. Percebe? Duvido que o conheça. Violar sistematicamente o código deontológico do jornalista. E você devia ter vergonha, e quem apoia aqui devia ter vergonha, porque esta estação merecia uma jornalista com mais respeito pelas regras deontológicas do jornalismo. É só isto que eu lhe digo. É o seu julgamento. Tal como você fez os seus. Tal como você fez os seus sobre mim. Que não me incomoda. A mim também não. Tal como você fez os